último livro entre os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? Amados, antes de eu trazer, quando você encontrar o livro de João, identifique o capítulo 11 e se estacione aí no versículo 1. Pronto, Moisés? João capítulo 11, versículos 1 a seguir. Amados, nós iremos em nome de Jesus de sábado agora, viu, jovens? Viu, Duda, Bia? Cadê Belinha? Os outros que não estão aqui. Sábado que vem, sem ser o de amanhã, a outro nós iremos fazer o nosso louvor que eu fiquei de fazer. Só que semana que vem nós vamos ter um evento lá em Rogério, na nossa filial. E no outro sábado, após esse sábado, nós iremos estar fazendo nossa atividade, viu? Não caiu no mar do esquecimento. Nós temos um outro atrativo que estava guardado a 7 chaves, que é a inclusão de esportes para vocês jovens, tanto homens como mulheres, de 16 anos, 17 para baixo, até 12 anos para cima. Nosso irmão André está ali, os materiais já estão em nossa posse. Amém? É uma prática esportiva, não completamente voltada a futebol. Nessa tarefa que nós vamos exercer, ou nessa atividade, não é só para que vocês venham exercer a prática, serve tanto para vocês homens como para a mulher. Vai estar sob nossa supervisão, não tem problema nenhum. Amém? Como ele é esportista, ele vai estar trazendo alguns ensinos até para a nossa vida secular mesmo, para que venhamos ter uma vida saudável. Mas não vai ser só o esporte. Entre essa atividade nós vamos estar exigindo que vocês estejam bem nas escolas. Nós vamos querer saber como é que está os seus envolvimentos com seus pais e também na igreja. Amém, Dudu? Então vai incentivando as meninas, os meninos. Não tem problema que vocês queiram participar, venham com tênis, com meia. Nós vamos estar trazendo o colete, você traz sua camisa normal. E nós vamos, já falei com o rapaz ali, em um momento que não tiver ninguém praticando, nós vamos estar fazendo por enquanto aqui nesse campo, com todas as nossas responsabilidades. Então você já vai trabalhando aí a mente de sua mãe, de seu pai. Vai ser uma vez por semana, vai ficar a cargo de André mais Marcela, que na parte teórica é Marcela, e na parte prática vai ser André. Então vocês vão procurar eles ali depois, que estão aí na sua frente, tá vendo? Esse casal aí. E depois vocês vão estar dando o nome. Ele vai dar mais informações, endereço, amém, boletim escolar, vai estar trazendo o nome de seus pais, tudo direitinho, para que a gente possa estar fazendo algo conforme a vontade de Deus. Para vocês jovens não ficarem só aqui sentados ouvindo a palavra, e ter uma outra prática também, além do projeto que nós estamos fazendo durante alguns finais de semana, e também esse atrativo esportivo, Lá eu creio que Deus vai colocar no coração dele, pode comprarmos uma rede, para praticar de vôlei também, que é outro exercício físico, e não só na prática de futebol e coisas que Deus vai trazendo na mente dele e na nossa, para que a gente possa estar dando continuidade. As bolas já estão aí em cima, tem 8 bolas aí em cima, né, André? Espero que elas estejam mesmo. 10? Vou até olhar isso aí, viu? E os coletes, os cones, os materiais para fazer exercícios físicos estão sobre a responsabilidade dele. E no dia que for fazer, ele vai trazer. E nós vamos estar aqui fazendo. Eu quero, em nome de Jesus, fazer o possível para estar em todas as atividades que for ser feitas aí. Então, tanto serve para daqui, como lá da Pitanguinha, para que vocês tenham uma interatividade mais ampla na casa de Deus. Amém? Serve tanto para vocês meninos, como para vocês meninas. Amém? João capítulo de número 11. Agora uma ressalvazinha. Esse projeto que eu estou falando só serve para vocês aqui da igreja.
porque é um projeto físico, de contato físico, diferente do trabalho que nós fazemos aqui com louvores, dinâmicas, né, e outras coisas aqui dentro. Mas esse não pode vir pessoas que não sejam daqui da congregação, porque tem que estar sobre nossa jurisdição, sobre nossas responsabilidades. Então não posso trazer pessoas de fora que não estejam na mesma visão que nós aqui. Amém? João capítulo de número 11, versículo 1. Peço a vocês que tenham bastante paciência e prestem bastante atenção, porque ele é extenso e eu vou ter que lê-lo todo para que a gente entenda o contexto. Eu quero tirar 3 situações diferentes dessa mesma pregação e quero que vocês me ajudem com silêncio e atenção para que a gente possa pregar da melhor forma possível em nome de Jesus. Amém? Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer ao Senhor: eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e torna-te para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgou por amor de vós, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura, abre aspas. Ora, Betânia distanciava-se de Jerusalém quase 15 estados, fecha aspas. E muitos judeus tinham ido consolar a Maria e a Marta, ou Marta e Maria, acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crer tu nisto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele, abre aspas, porque ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar aonde Marta o encontrara, fecha aspas. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam,
que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se, e disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vide como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido, pois eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto em um lençol. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porque este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Então virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, lhe disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para ajuntar em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela terra subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prendê-lo. Amém? Este foi o último milagre de Jesus publicamente naquela época e naquele lugar. O livro de João, igreja, eu já disse aqui, vou repetir mais uma vez, ele difere-se de Mateus, Marcos e Lucas por alguns motivos cruciais. Dentre eles, é o que ele fora escrito 30 anos depois de Mateus, Marcos e Lucas serem escritos.
E o livro de João, ele só relata 7 milagres de Jesus. E o mais fabuloso de todos os milagres, este milagre, nesse fatídico dia, aonde ele curara ou sarara e trazia à vida Lázaro. Tinha um costume entre os judeus, claro que deve ter havido isso, que quando um judeu morria, eles deixavam, antes de colocar um sepulcro, 3 dias em cima de uma pedra e ficavam ali fazendo como se um velório, porque no coração deles e no costume deles, aquele morto havia uma probabilidade de ressuscitar. Por esse motivo, Jesus demorou 4 dias. Não foi no primeiro, no segundo, nem no terceiro, para que eles não dissessem ou julgassem que aquele morto sobreviveu da prática que eles acreditavam que acontecera antes. Ou seja, alguém deve ter ressuscitado, ou algumas pessoas, ou melhor dizendo, deve ter entrado em um coma profundo, e desse coma profundo, acordou do coma, e no coração deles achavam que a pessoa estava morta e reviveu. Na realidade, isso não acontecia acerca de uma ressurreição, a não ser se o dono da vida não tivesse diante do morto. Por isso que Jesus deixou que passasse 4 dias. O tema desta pregação é: nele está a vida. Pode dizer para o irmão que está do teu lado, diga assim, ó. Olhe para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó: nele está a vida. Como eu disse, eu quero tratar de 3 assuntos diferentes: a cura do morto ou a ressurreição, a dádiva de Deus e a perseguição dos fariseus. Ali já estava há alguns dias do que iria acontecer com Jesus, por mim, por você. Mas ainda assim Jesus não temeu de voltar à Judeia, porque há 2 dias aproximadamente atrás, os homens já procuravam ele para apedrejar, para matar. E aproximando-se a festa da Páscoa, e eles tiveram uma ideia mirabolante para prender Jesus justamente naquela época, e prenderam Jesus escondido da corte maior, e levaram Jesus à noite, às escondidas, casa de Caifás, a presença de Nero, a presença de Pilatos, e julgaram Jesus incorretamente, mas como tinha que acontecer para que nós alcançássemos a nossa salvação, assim aconteceu. Mas naquele dia aconteceu algo fantástico, algo que levantou o moral e a fé daqueles que criam em Cristo, e também a desconfiança daqueles homens que viram que se Jesus continuasse vivo, eles seriam expulsos pelos romanos da sua terra natal, alguns seriam mortos e presos por causa dessa prática de Jesus. Só que não era do calendário de Jesus que isso acontecesse, porque ele já veio predestinado a nascer, crescer, curar, morrer e ressuscitar, para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, aí com a Bíblia aberta, vamos entrar em alguns detalhes desse grande texto e contextualizá-lo em alguns versículos. Eu quero tratar primeiro do versículo de número 3 e 4, que Jesus conhece seu problema. Jesus, ele conhece a sua situação. Não fica fazendo orações repetidas, que elas vão se tornar vãs orações. Já conversou com Jesus sobre um assunto? Pronto, crê nele e espera tão somente nele, porque ele já sabe. Quando você for orar outra vez, e aquele assunto for pertinente àquilo que você está orando, não precisa você repetir o assunto, porque ele já sabe. Tão somente faz como Jesus: bem sei que tu me ouves e que responde todas as minhas súplicas. Não era necessário nem eu fazer isso, mas para que eles vejam que há uma intimidade entre nós,
responde-me aqui agora. Então você fala com Deus aquilo que você quer, e em uma única vez Ele já sabe o que você quer. A próxima vez que você for orar, declara a Ele a sua miserabilidade, a sua vida pecaminosa, declara a Ele a sua vulnerabilidade, declara a Ele o que você, em nome de Jesus, representa para Ele, e depois você se apresenta a Ele como filho de um grande Deus, dizendo que Ele é o nosso Pai, como Jesus ensinou os discípulos a orarem. Se você for ver a oração do Pai Nosso, ela não há nenhuma estrofe repetida, tão somente vai em um curso de baixo, ao alto, e de alto a baixo, trazendo Jesus como nosso, Deus como nosso Senhor, e nós como teu servo. Então no capítulo de número 11, versículo 3 e 4, Jesus ele já conhece o teu problema. Olha o que acontece. Mandaram-lhe, pois, tuas irmãs dizer ao Senhor: eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ou seja, Marta, eu sei o que está acontecendo com teu irmão. Maria, eu sei o que está acontecendo com teu irmão. Missionária, eu sei dos teus problemas. Então somente creia em mim, que será salvo tu e a tua casa. Eu sei o que você está passando, eu sei os problemas que foram atribuídos na sua vida hoje, eu sei como é que está a tua mente, a tua preocupação, eu sei como anda você todos os dias preocupado com isso ou aquilo. Eu estou entrando com providência, tão somente descansa em mim, assim diz o Senhor. Então Ele sabe do teu problema, Ele sabe das tuas angústias, Ele sabe da tua depressão, Ele sabe do teu sofrimento, da tua luta, da tua labuta, da perseguição. Ele sabe dos que te caluniam, Ele sabe dos que te difamam, Ele sabe daqueles que te perseguem. Mas entenda uma coisa: se Ele não respondeu nada, é porque Ele está trabalhando em silêncio. Desesperadamente Marta manda falar, avisar a ele, chamar ele. E eles, explicando o que tinha acontecido, de imediato ele vira-se para os discípulos e diz: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glorificação do nome de Deus. Versículos de número 6 e 7. Amém? Diga para o irmão que está do lado: Jesus está chegando. Ah, está fraco, diz mais forte. Diga: Jesus está chegando. Peraí, peraí. 1, 2, 3. Pode ficar melhor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olha o que diz o versículo 6 e versículo 7. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia, vamos outra vez na casa de Márcio, vamos outra vez na casa da pastora, vamos outra vez na casa de Mari, vamos outra vez na casa de Nai. Aí alguém vai dizer: Senhor, o Senhor veio de lá ontem. Importa que eu esteja lá hoje, porque ambos estão necessitados da minha presença, e eu tenho que chegar, porque aonde eu chego, o mar obedece, o vento obedece, aonde eu chego, a tempestade obedece, aonde eu chego, o diabo cai por terra, aonde eu chego, o cego é curado, o surdo é curado, aonde eu chego há milagres. Então eu tenho que estar lá. Ele está chegando. Pastor, está demorando, está doendo, está sofrido, mas Ele está chegando. As lágrimas que você derramou um dia de tristeza, você vai derramá-la de alegria, e o diabo vai ter que te ver chorando de alegria na presença de Deus, porque aquilo que à luz dos seus olhos estava perdido, Ele diz: eu vou resgatar e vou trazer de volta aquilo que ninguém mais acreditava,
aquilo que ninguém mais almejava, aquilo que ninguém mais sonhava, aquilo que ninguém mais projetava, porque não havia, louvado seja Deus, a luz dos seus olhos, que havia uma possibilidade de ser concretizado, realizado, mas Ele é quem tira do buraco aonde ninguém vê e põe em cima para que todos vejam que Ele é Deus na sua vida. Ele está chegando, igreja. Ele está chegando. Se você crer, você vai ver a carruagem de fogo chegar e parar na tua porta, como naquele dia Davi mandou, louvado seja Deus, buscar Mefibosete. A carruagem chegou, parou ali naquele lugar onde ninguém acreditava em nada e disse: sobe, porque o rei te chama. Hoje convém você sentar na mesa do rei. Eu não sei o que você está precisando, eu não sei o que você está passando, eu não sei por que você está chorando, mas Ele é o Deus multiforça. Ele pode todas as coisas, Ele faz todas as coisas, Ele opera todos os milagres. Então Ele está chegando. Só quem está sentindo a chegada dele aí, dá um tapa no ombro do irmão. Diga: se você não vê ele chegar, eu estou vendo. Dá glória, porque ele está na casa. Aplauda ele, porque ele está nesse lugar. Creia tão somente. Eu vi a missionária falar aqui na estante, não foi dela, foi de Deus. Porque bem conheço a pessoa da missionária. E jamais, no momento em que nós estamos atravessando, sabendo quem somos nós, e sabendo no momento em que nós estamos passando, dela mesma ela expressar a frieza que nós estamos atravessando, o momento em que nós estamos atravessando. Mas quando Deus Ele fala, Ele garante. E Deus está mandando dizer à igreja hoje: ó, eu tenho vindo muitas vezes dentro desta casa, a bandeja está assim repleta da minha presença, do sal da terra, mas eu volto com ela cheia, porque vocês estão desapercebidos e não sabem, desapercebidos e não sabem a importância que é você se alimentar da bandeja, porque a bandeja vindo dentro da igreja, ela simboliza a presença de Yeshua HaMashiach. Versículo de número 8. Nada vai impedir a obra de Deus na sua vida. Diga para o irmão que está ao teu lado, profetiza isso. Diga: nada vai impedir a obra de Deus na tua vida. Nem o pecado, nem a lascívia, nem o olho grosso, nem a inveja, nem as interrupções momentâneas. Nada vai impedir a vitória de Deus sobre a tua vida. Ele vai trazer a obra completa. Versículo de número 8 a 11 diz assim, para ganharmos tempo: disseram-lhe, pois, os discípulos: Rabi, depois que Jesus decidiu ir até a Judéia, olha o versículo 8. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornar-te para lá. Jesus respondeu, disse assim: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Pode não haver luz nas trevas, mas quem anda com Jesus pode andar até com vendas, porque é Ele que vai guiar o teu caminho. Assim falou e disse depois: louvado seja Deus, Lázaro, o nosso amigo, dorme. Vamos, porque vou despertá-lo do sono. Eu não sei que inimigo está atrapalhando a tua vida. Está trazendo talvez um sono quem está perto de você, que está te adormecendo, ou adormecendo as tuas promessas. Eu não sei que tipo de inimigo está se levantando dentro da tua casa, no trabalho, na tua área escolar, na tua área profissional, na tua área amorosa.
Eu não sei, na tua área profissional, aonde tem talvez um espírito maligno que está adormecendo os teus projetos, que está mortificando os teus projetos, os teus propósitos. Mas Deus está mandando dizer nessa noite, Ele está chegando, porque quando Ele chegar, ainda aquilo que esteja dormindo, Ele vai acordar, e se porventura estiver morto, Ele vai despertar do sono da morte. Então, creia, porque ninguém nada. O que foi que aconteceu naquele momento? Os discípulos começaram a conversar com outro rapaz há poucos dias. O Senhor veio correndo de lado, porque tentaram te apedrejar, querem te matar, Jesus, estão te caçando como um animal. Ele disse assim, mas Lázaro está precisando de mim, Moisés está precisando de mim, Lília está precisando de mim. Quantas pessoas foram baleadas? 6. Inclusive o marginal que morreu, saiu, ficou com uma vara de soltura na mão, lá morto. Mandaram um vídeo para mim, mas eu não. Está lá morto, com o rosto cheio de tiro, com o corpo cheio de tiro. 6 pessoas, ela estava lá. Só que ela não estava lá sozinha. Que Jesus disse aos anjos, eu vou ter que descer lá, porque a minha serva está naquele lugar. Ainda que atirem na direção dela, eu vou desviar as balas, porque sobre ela está a minha mão. Diga para o irmão de novo que está do teu lado, nem tudo está acabado. Diga aí, diga de novo, diga nem tudo. Porque nós estamos tão pessimistas, sabe, como adoradores, que até cremos em Deus em partes, parcelados. Coisas que nós acreditamos que Deus pode fazer, tem outras que não. Eu quero te dizer que nem tudo está acabado. Ele pode todas as coisas. Talvez você diga que vai fazer algo, mas outro algo você não pode fazer. Aquele outro algo que você não pode fazer, pode ter certeza que Ele está chegando e Ele vai operar o milagre naquilo em que você não tem certeza que vai ser realizado. Olha o que diz o versículo de número 12 ao número 15. Diz assim, disseram-lhe pois os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente, Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Ou seja, Jesus lançou na consciência, no coração, na emoção daqueles homens, algo que não tinha mais jeito. Estou falando da morte. Lázaro morreu. Ainda bem que eu não estava lá, porque se Jesus estivesse em Betânia, na mesma hora ele teria que ressuscitar Lázaro, porque ele estava presente. Aí ele disse, eu me alegro porque lá eu não estava, porque assim eu vou manifestar a glória do meu Pai. Mas eu quero te dizer, ele está morto. Ou seja, na terra, na visão daqueles homens, no céu e debaixo da terra, não tinha um ser vivo que pudesse fazer com que Lázaro ressuscitasse. Eu fico imaginando a incógnita no coração daqueles homens, dos discípulos, indo com Jesus por obediência, mas ao mesmo tempo, rapaz, se o cara está morto, hein, Timóteo, para que vai para Tomé? Para que vai para lá? Mateus, se está morto, o que é que Jesus vai fazer lá? Os caras tentaram matar ele há poucos dias, vai fazer o que lá? Jesus não pensa como você pensa. Jesus não olha como você olha. Jesus não analisa como você analisa. Você vê daqui para aqui, Ele vê daqui a 1000 anos. Então Ele sabe o que é bom para você, Ele sabe o que é bom para mim, Ele sabe o que você precisa e Ele sabe do que eu necessito. E tem coisas que só Ele pode fazer. Amém? Então, no versículo número 17, como eu falei do costume judaico de esperar 3 dias para que a pessoa ressuscitasse por si mesma, por um costume dele, Jesus disse, calma, não é hora ainda de eu ir. Aí disseram, Jesus, Lázaro morreu. Ele, tudo bem, bota o café aí, toma o café, prepara meu banho lá. Jesus, Lázaro morreu. A irmã de Lázaro veio aí, Marta, mandou avisar, perdão, os seus servos, que ele morreu, Maria. Ele prepara o café, ficou ainda 2 dias. Depois de 2 dias, disse, agora vamos lá. Mas agora o senhor vai lá? Não queriam apredejá-lo, Senhor? Ele, agora é hora de eu ir lá.
porque já passou o costume judaico. Então no versículo de número 17 a 23, diz assim, ó: chegando pois Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura, abre aspas. Ora, Betânia distanciava de Jerusalém quase 15 estados, fecha aspas. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Uma pausa só aí. Você já percebeu que Marta sempre era mais avançada? Era sempre mais despojada? No dia que Jesus estava lá pregoando na casa dela, antes desse acontecimento, disse que Maria estava lá sentada ouvindo as palavras de Jesus. E ela estava varrendo a casa, ela estava fazendo a comida, a ponto de chegar: Jesus, tu não te incomodas que ela fique aí? Marta, Marta, acata o teu facho. Fica ansiosa com tantas coisas. Quanto mais importante estar aqui. Aí de repente, quem vai ao encontro de Jesus no meio do caminho? Marta. Maria ficou: acalma o teu coração. Vai lá em Mateus 6,6. Entra nos teus aposentos, fecha a porta sobre si, e ora em secreto com ele, acalmando o teu coração. Não sai fazendo alarde no meio da rua para que as pessoas vejam que você está com problema. Não chega na igreja deprimido, com a face baixa o tempo todo, para que as pessoas percebam que você está em pecado ou está passando por algum problema espiritual ou emocional. Não, levanta a cabeça, confia nele, porque o mais ele fará. Entra na igreja glorificando e adorando a Deus. Cala a tua boca, que você nem tudo pode falar àqueles que estão ao seu redor, porque nem todas as pessoas estão preparadas para saber os seus segredos. Alguns porque são pessimistas, outros porque são fofoqueiros, outros porque são invejosos. Então guarda o teu coração no coração de Deus, porque de lá de dentro ninguém tira para fazer comentários insanos. Então versículo de número 21, disse pois Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tudo dará. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Diga para o irmão que está ao teu lado: diga, ainda há possibilidade. Diga, ainda há uma realidade. Diga, ainda há uma vontade de Deus. Diga para o irmão assim: rapaz, olha para mim, olha para ele, não olhe para o outro. Diga, eu posso ver um sorriso saindo do teu rosto. Diga, sorria para mim, porque Jesus está aqui. Põe câmera em cima de lugares e bota uma placa: sorria, porque você está sendo filmado. Eu vou sorrir para a câmera, eu tenho que sorrir para Jesus. Ele sim é que traz alegria aos meus rostos. Sorria, que Jesus está aqui. O milagre está chegando. Se no meio do percurso, vamos fazer uma conta louca, se você, para alcançar algo de valor, algo que você está ansiando, você tem que chegar até o número 100. Isso é só para deixar aqui sua cabeça pensativa. E de repente você chega lá no número 66, já perto, faltando 44 só. De repente algo acontece e você volta lá para o número 5. Vai ter que esperar 95 vezes, mas ainda fica esperando em Deus, porque os últimos serão os primeiros. Se alguém está tentando atrapalhar teu projeto, se ele te permitiu vir para trás, é porque ele está te puxando para quando ele largar, você vai sair do 66 e vai chegar ao 99, dando glórias a Deus. Abandarabas, como não mandarabas. Nele está a vida. Não tem nada mais importante na vida do ser humano do que a tua própria vida. Do que adianta você ser milionário e estar atrelado em uma cama? Do que adianta você ser bilionário e estar no leito de hospital? Do que adianta você ser milionário e estar dentro de uma cadeia pública? Do que adianta você ser milionário e não ter paz dentro da tua casa? A coisa mais importante que o ser humano almeja
é a sua vida. Tem muitas pessoas que daria tudo o que tem para ter a saúde que você tem, a saúde que eu tenho. Pessoas endinheiradas dentro de hospitais caríssimos, como Albert Einstein, né, que chama, em São Paulo, caríssimo. Imagina uma cirurgia de 50, 70 mil, de 500 mil reais, mas não vai trazer a vida dele de volta. Ele daria tudo naquele momento para ser saudável outra vez. Ou seja, só nele está a cura do milagre e da vida. Então no versículo de número 24, diz o seguinte: disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, não preciso disso, eu sou a ressurreição, eu não preciso disso, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja Deus. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Quem crê nisso aí, dá glória a Ele. Mas se você não crê, passe a crer, porque ainda que esteja perdido, Ele vai devolver a você. Versículo número 39. Diga para o irmão que está ao teu lado: não duvide nunca. Diga, eu não estou dizendo para você não duvidar agora não. Diga, eu estou dizendo para você não duvidar de Jesus nunca. Nunca duvide do que Ele pode fazer. Há dúvidas na nossa fé, há dúvida na nossa maneira de adorar, há dúvida de como nós olhamos para Ele. Verdadeiramente, será que Ele é Deus? Será que Ele não é? Não duvide dEle. Olha o que diz o versículo de número 39, em nome de Jesus. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Ela duvidou, mesmo Jesus falando, ela não creu. Ele perguntou a ela, você crê que eu sou a ressurreição, que eu sou a verdade? Você crê que eu sou a vida? Ainda que alguém esteja morto, em mim viverá. E ainda que alguém vive e esteja crendo em mim, nunca morrerá. Creio. Um bocado de crente, eu creio. Mas quando Jesus disse, então tira a pedra, tira essa pedra que está aí dentro do teu coração, dentro da tua mente. Ah, não vai dar mais não. É assim que vocês vivem, é assim que a igreja vive hoje. Diz até que crê. Jesus perguntou a ela aqui, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que estiver vivo, que crendo em mim, nunca morrerá. Aí ele perguntou a ela, você crê nisso? Ela, creio, creio. No versículo 39, ele tira a pedra. Quantas vezes Jesus diz a você, vai? Você reluta assim. Quantas vezes Jesus diz, desce? Você reluta sem descer. Quantas vezes Jesus diz, ora? Você fica relutando em orar, dizendo, não vai acontecer não, porque eu já orei 999 vezes. Tirai a pedra. Marta duvidou. Aí Jesus diz no versículo 40, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tirai, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido, pois eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em, isso que eu falei na estante, a multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, Lázaro, vem para fora. Eu já falei isso aqui uma vez, porque ele não falou defunto, porque ele não falou morto, porque pelo poder que nele há, se ele fala morto, meu amigo,
ia ter morto dentro daquele sepulcro ali. Sou eu, estou aqui, abre aqui, porque a palavra dele tem poder. Ele disse: no momento só me compete ressuscitar. Lázaro, sai para fora. Para concretizar o milagre dele, ele não mandou os discípulos, não. Olha o que diz o versículo 44: e o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e seu rosto envolto em um lençol. Disse-lhe Jesus: vocês que duvidam aí, desate ele aí, tira aí as bandanas dele, tira aí para você ver que aqui tem poder. Tira. Aí imagina tirando. Vem cá, rapidinho, que eu vou terminar. Rapidinho. Aí Aí imagino as pessoas tirando e olhando para ver se era Lázaro mesmo, e tirando e olhando para cima e pegando: é Lázaro mesmo! E começaram a ovacionar, a aplaudir, a glorificar e a dizer: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Naquele dia, os fariseus, eles perceberam quem estava diante deles. Primeiro, Jesus, ele identificou o problema. Depois ele vem, ainda como homem, chora, faz um diagnóstico de tudo e do local. No segundo, ele se coloca como Deus. E no terceiro, ele vai sofrer perseguição. Aí já é por mim e por vocês. Aí diz o versículo de número 45 a 57: a conspiração para a nossa salvação. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus, disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes, os fariseus, formaram um conselho e diziam: que faremos? Porque este homem faz muitos sinais. Você está diante de um único ser. Não tem pombagira, não tem Exu Caveira, Tranca-Rua, Santo Antônio, Santo Tomé, Santa Maria. Não tem trabalho de umbanda, não tem espiritismo, não tem Allan Kardec, não tem papa que possa fazer o que ele faz. Não tem homem nem mulher na terra que nele ou nela haja o poder de fazer e operar sinais como ele operou, como ele opera e como ele sempre operará. Se você crê, Deus está dizendo nesta noite: aquela pedra que está atrapalhando o seu casamento, eu tiro hoje. Aquela pedra que está atrapalhando a tua saúde, eu tiro hoje. Aquela pedra que está atrapalhando o teu emprego, eu tiro hoje. Aquela pedra que está atrapalhando o teu ministério, eu tiro ela hoje da sua vida, para que meu nome seja glorificado. Versículo 48: se os deixarmos sair, todos crerão nele. Então virão os romanos e tirar-nos-ão e nosso lugar e a nação. E um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, lhe disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Ele entendia isso, apesar de muitos não crerem. Ele entendia que Jesus ia morrer pela nação. Ora, nele, louvado seja Deus, versículo 11: ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para juntar um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos,
Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matar. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com os seus discípulos. Por que Jesus não se permitiu morrer naquele momento? Ainda havia alguns atos que Jesus deveria fazer: lavar os pés dos discípulos, tomar a última ceia, instruí-los na medida possível do que viria a acontecer, advertiu Pedro que Pedro negaria, e louvado seja Deus, cumprir a tua etapa. Louvado seja Deus. Eu paro em que versículo? 55. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela terra subiam a Jerusalém, louvado seja Deus, antes da Páscoa, para se purificar. Ou seja, eles levavam animais para fazer sacrifício, pedindo que Deus perdoasse os vossos pecados, pedindo que Deus perdoasse os seus defeitos. Buscavam, pois, a Jesus, e dizia uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Ou seja, a festa estava rolando. Ao invés de os fariseus, escriba, aqueles homens se preocuparem em adorar a Deus, eles estavam procurando Jesus para o prender. E começaram a olhar, e Jesus não estava no templo naquele momento, porque ainda não era chegada a sua hora. Então, versículo 27, eles decretaram uma ordem essa que foi atribuída depois por Judas, que na realidade ele nem sofreu ou nem recebeu ordem nenhuma. Ele mesmo se entregou a Satanás, vendendo Jesus por 30 moedas de prata. No versículo 57, para finalizar: ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, louvado seja Deus, o denunciassem para o prenderem. Ou seja, Jesus soube da enfermidade e morte de Lázaro, curou. Jesus depois se dispersou daquele povo, e por um momento ele foi perseguido. Alguém sabe me dizer por quê? Por que ele foi perseguido? Sabe não? Por causa de cada um de nós. Ele curou Lázaro daquela morte física. É igual um paradoxo. E depois ele teve que ficar recluso para se preparar para nos curar da morte eterna. Só que aí já era diferente. Não era com autoridade Lázaro sai para fora. Não era com o seu poder da roupa que havia nele, que até aquela mulher de fluxo de sangue foi curada por ele. Não, aí ele já vai para uma caminhada diferente, carregando sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. E naquele dia, para ele ressuscitar a cada um de nós, ele não disse sai para fora, mas ele disse teteles dai, está pago. A vida de cada um de nós ele pagou na cruz, no Calvário. Ou seja, ele está nos dizendo nesta noite: se está pago, sai dessa prisão, vem para fora, porque eu te livrei das mãos do pecado e do diabo. Ele está te libertando nesta noite de todas as possessões satânicas, de todas as investidas do diabo. Eu creio, sabe, missionária Alessandra, pena que você não vai estar aqui, que domingo esse povo que esteve aqui nesta noite não vão chegar aqui mais com uma face decaída, nem com uma cara para baixo, mas vão entrar naquela porta dando glórias a Deus e dizendo: hoje é mais um dia, é mais uma noite de alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Fica de pé,
Vamos declarar por alguns minutos que Ele é poderoso.